E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos! As notícias! Galera, segura essa bomba que tá rolando nos bastidores do futebol brasileiro. Um burburinho forte, daqueles que fazem a internet ferver e os grupos de WhatsApp enlouquecerem. Fontes próximas ao clube e aos empresários já começam a soltar aquela fumaça que costuma anteceder o incêndio. Soteldo pode estar de malas prontas para o Vasco da Gama? É isso mesmo que você ouviu. O baixinho habilidoso, que já encantou o Brasil com a camisa do Santos, agora estaria prestes a desembarcar em São Januário. E olha, não é só boato jogado ao vento não, hein? Tem gente graúda falando sobre reuniões avançadas, troca de documentos e até exames médicos agendados. Será que vem aí mais um reforço de peso pro Cruz Maltino tentar salvar o ano? A verdade é que o nome do Soteldo sempre esteve na lista de desejos de vários clubes brasileiros. O cara é aquele tipo de jogador que muda jogo, que resolve no 1 contra 1, que levanta a torcida com drible, raça e entrega. E o Vasco, que já está há algum tempo tentando montar um elenco mais competitivo, sabe que trazer um nome desse peso pode ser o diferencial para a temporada? A diretoria já vinha sendo cobrada, principalmente após alguns resultados decepcionantes no Brasileirão. E parece que agora resolveu agir com firmeza. O movimento, dizem, começou de forma discreta, mas ganhou força nos últimos dias. Soteldo, que não vem tendo tanto espaço no México, teria dado sinal verde para retornar ao futebol brasileiro? E mais, o projeto apresentado pelo Vasco teria agradado bastante. O detalhe curioso, e que aumenta ainda mais a especulação, é que o próprio Soteldo teria sido visto no Rio de Janeiro na última semana. Segundo informações que circulam nas redes sociais, ele teria vindo resolver questões pessoais, mas ninguém acredita muito nessa versão oficial. Coincidência demais, não acha? Justamente quando o nome dele começa a pipocar como reforço possível para o Vasco, o cara aparece na cidade? É aquele velho ditado do futebol: onde há fumaça, tem fogo. Fontes ligadas ao staff do jogador não confirmam, mas também não negam. E o silêncio, nesse caso, diz muito. Ainda mais se tratando de um jogador que já demonstrou carinho pelo Brasil e que nunca escondeu o desejo de voltar a jogar por aqui. E o mais interessante é como a torcida do Vasco já abraçou a ideia. Nas redes sociais, a movimentação é gigantesca. Montagens, vídeos, tweets, hashtags, tudo girando em torno do Soteldo no Vasco. A galera parece ter comprado completamente a ideia e isso pode sim pressionar ainda mais a diretoria a fechar esse negócio. Imagina só, Soteldo vestindo a camisa 10, conduzindo o time com aquele estilo irreverente, fazendo São Januário ferver de novo. Seria um marco não só para o clube, mas para o próprio jogador, que busca retomar o protagonismo que teve no auge de sua passagem pelo Santos. O Vasco precisa de alguém assim. Precisa de um nome que não só jogue, mas que também carregue a responsabilidade. Nos bastidores, a diretoria vascaína estaria trabalhando com muita cautela para não repetir erros do passado. Há uma preocupação grande com as condições físicas do jogador, já que ele sofreu com algumas lesões nos últimos anos. Por isso, dizem que os exames médicos serão um divisor de águas nessa negociação. A ideia é não correr riscos e só avançar com o contrato após uma avaliação completa. O que mostra que, apesar da empolgação da torcida, o clube está tratando tudo com bastante responsabilidade. E isso é um ponto positivo. Afinal, o Vasco tem um histórico recente complicado com contratações e precisa acertar em cheio se quiser mudar o rumo da temporada. Outro ponto que chama atenção é o suposto apoio de investidores nesse negócio. Fala-se nos bastidores que o Vasco não estaria sozinho nessa empreitada e que empresas ligadas ao mercado esportivo estariam interessadas em bancar parte do salário do jogador, como forma de ativar a marca e impulsionar vendas de produtos oficiais. Soteldo é um nome de impacto, especialmente com o público jovem e engajado nas redes sociais. Colocar esse cara em evidência de novo num clube de massa como o Vasco seria um prato cheio para campanhas publicitárias, ações digitais e presença de marca.
E num futebol cada vez mais comercial, esse tipo de apoio pode ser decisivo na hora de fechar negócio. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! E vale lembrar que o Vasco tem um histórico de grandes estrangeiros que marcaram época no clube. De Romerito a Germancano, passando por jogadores como Petkovic e Conca, o Cruz Maltino sempre teve um carinho especial por gringos que deram certo por aqui. Soteldo, com seu jeito aguerrido e carismático, parece se encaixar perfeitamente nesse perfil. Ele tem aquele tempero latino que a torcida tanto gosta, aquele sangue quente que vibra a cada jogada. E mais do que isso, tem bola no pé. Pode ser o nome ideal para incendiar o meio-campo vascaíno e dar um toque de criatividade ao time, que por vezes tem mostrado dificuldade na construção de jogadas. Claro que ainda há muitos detalhes a serem resolvidos. Questões contratuais, tempo de vínculo, salários, bônus, tudo isso ainda está em aberto, segundo fontes próximas à negociação. Mas o fato é que as conversas estão avançadas. E quando a gente fala em conversas avançadas no futebol, já sabe, né? É questão de dias para algo mais concreto surgir. Até porque o Vasco tem pressa, o calendário é apertado, a situação no campeonato exige mudanças rápidas e o mercado da bola não espera ninguém. Então, se quiser garantir Soteldo, o clube precisa agir com velocidade e assertividade. E se essa contratação se concretizar, pode mudar os rumos do Vasco no segundo semestre. Com Soteldo em campo, o time ganha uma nova dinâmica. Um jogador que quebra linhas, que chama a responsabilidade, que prende a marcação e abre espaço para os companheiros. E mais, é um nome que traz respeito. Nenhum adversário vai olhar para o Vasco da mesma forma com Soteldo em campo. É o tipo de reforço que transforma a mentalidade do grupo, que dá confiança, que contagia o vestiário. E isso, muitas vezes, vale tanto quanto qualquer gol marcado. É a peça que faltava para fazer o time acreditar de verdade. Por enquanto, é esperar os próximos capítulos dessa novela. O torcedor vascaíno, claro, já está em contagem regressiva. E a imprensa? Está de olho em cada passo. Qualquer movimentação diferente já vira manchete. Mas se eu fosse você, ficava atento. Porque esse rumor tá quente, fervendo mesmo, e se tudo correr como vem sendo sussurrado pelos corredores de São Januário, Soteldo pode sim ser anunciado como o novo reforço do Vasco nos próximos dias. E aí, meu amigo, segura o coração, porque vem coisa grande por aí. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.